Esse é um tema polêmico. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: se afaste dos brasileiros no Canadá, os brasileiros não prestam, os brasileiros não torcem por outros brasileiros? Pois é, infelizmente é muito comum de você ver e ouvir frases como essa. E o pior de tudo é que isso é dito por outros brasileiros e não de outras culturas que estão conhecendo os brasileiros e que acham isso de nós. Então, será que a sua vida vai ser mais difícil aqui no Canadá se você não fizer contato com os brasileiros? Será que a sua vida realmente vai ser ruim se você não fizer contato com a sua cultura aqui no Canadá? Pois é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Não é incomum de você ouvir pessoas falarem dessa forma dos brasileiros e muito provavelmente pode ser que ela tenha tido experiências ruins com essas pessoas. Pode ser que o caminho dela tenha cruzado com um brasileiro que realmente não tinha uma boa índole, que não tinha caráter, que acabou colocando essa pessoa numa situação difícil e por isso que ela acha que os brasileiros são ruins. Mas afinal, você também não é brasileiro? Não é mesmo? O que acontece? Muita gente acaba realmente dizendo isso por terem tido experiências ruins. Só que a gente tem que olhar o outro lado também. O que acontece? Quando você está saindo do Brasil, você está saindo do seu país, você está indo para um outro lugar, seja Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Japão, seja qual lugar for, infelizmente você está saindo da sua cultura, de tudo aquilo que você conhece, você está indo enfrentar uma outra cultura. Por vezes, só esse movimento de você sair da sua bolha, vamos assim por dizer, você sair do seu ambiente e chegar em outro país, acaba te causando um certo desconforto. E para muita gente, principalmente se você acaba não falando muito bem o inglês, ou seja qual língua for, se você acaba não falando muito bem a língua daquele lugar, você se sente numa posição de vulnerabilidade. E estar próximo da sua cultura, você conseguir falar o português em outro país, você conseguir encontrar alguma coisa que te traz aquele conforto psicológico da sua cultura realmente, te faz bem. Então muita gente acaba não olhando o outro lado. O quão bem que te faz você estar próximo da sua cultura quando você está em outro país, principalmente pela questão da adaptação. Então, infelizmente, muitas pessoas elas tiveram experiências ruins, mas porque elas encontraram pessoas ruins, pessoas que não tinham índole, pessoas que não tinham caráter. E isso provavelmente fez com que elas ficassem com essa dor. Mas será que se você não encontrasse uma outra pessoa de uma outra cultura, um mexicano, um indiano, um colombiano, qualquer outra cultura que fosse, e essa pessoa te causasse mal, você também acharia que o problema seria da cultura e não daquela pessoa? Então fica muito difícil você realmente falar da cultura do seu país dessa forma. Imagina como as outras culturas vão enxergar nós, brasileiros, com você falando dessa forma. Eu já acredito que a situação ela poderia ser vista por uma outra perspectiva. Quais são os benefícios de você se aproximar da sua comunidade quando você chega em outro país? É óbvio que você não, aos meus olhos, né, você não deveria ficar apenas na nossa comunidade e usar isso como uma bengala para você não progredir no país, para você não progredir na língua. Ah, eu só vou trabalhar se tiver brasileiro, eu só irei para lá se tiverem outros brasileiros com quem eu consiga conversar em português, eu só vou pedir um emprego para determinada empresa se lá tiver um brasileiro que possa me indicar. Se você pensa por essa perspectiva, talvez você esteja perdendo uma importante parte dessa jornada de imigração, que é realmente você se adaptar ao país, às pessoas que ali estão. Aqui no Canadá, por exemplo, aos canadenses. É você conversar em inglês com os canadenses, é você fazer amizade com os canadenses, por mais que muita gente ache que é difícil, que é uma situação um pouco complicada, porque demora um pouco mais para você conseguir fazer amizade, ter essa intimidade com os canadenses, por mais que seja relativamente mais difícil, é importante para que nessa curva de adaptação você se sinta pertencente ao país. Porque quão limitada seria a sua experiência se você apenas convivesse com os brasileiros? Será que você conseguiria evoluir significativamente no idioma, no inglês, se você só conviver com brasileiros? E quantas outras oportunidades de emprego você está perdendo por você apenas estar nas empresas onde tem brasileiros? Você já parou para pensar nisso? Pois é, então tem os dois lados da moeda. Eu até gostaria de pedir para você que está nos acompanhando, já assistiu vários vídeos aqui do canal, você que quer imigrar aqui para o Canadá, quais são os pontos negativos
e os pontos positivos de você ficar com a comunidade brasileira se você mora em outro país. Coloca aqui nos comentários, eu quero ouvir de você o que você acha em relação a essa questão. Aos meus olhos, a balança ela acaba pendendo positivamente se você realmente fizer contato com os brasileiros. Porém, aos meus olhos, ela precisa ter um equilíbrio, pois há pontos negativos e pontos positivos muito importantes sobre essa afirmação, sobre se afastar dos brasileiros. Depende muito do seu objetivo. Se o seu objetivo é falar inglês, como muita gente acaba pontuando, né? Eu vou me afastar dos brasileiros porque isso acaba me atrasando no estudo do idioma. Depende. O quanto que você se expõe ao inglês também, né? Então, se você tiver um equilíbrio entre a sua exposição ao inglês, a sua exposição ao português, perfeito. No meu caso, eu tenho muito contato com os brasileiros. Nem por isso eu acabo deixando de me expor ao inglês. Eu acabo sempre ouvindo podcast, eu acabo sempre lendo livros, eu acabo procurando canadenses para conversar, fazendo networking com canadenses, trabalhando em inglês também, para eu ter contato com as duas línguas, para eu conseguir absorver o que há de melhor das duas culturas e não apenas ficar presa à comunidade brasileira e também não apenas ficar presa com a comunidade dos canadenses. E muitos imigrantes também, eles acabam fugindo das outras culturas. Não quero conversar com o indiano, não quero conversar com o chinês, não quero conversar com o colombiano, mas a cultura deles também tem muito a nos ensinar. Imagina quão rica que é a experiência de você conseguir conversar com uma pessoa que ela não é nem canadense, não é nem brasileiro, veio de um lugar completamente diferente, que tem uma cultura completamente diferente, uma língua diferente. Qual que é a experiência de vida daquela pessoa? O quanto que você consegue aprender daquele país? Por mais que às vezes a cultura seja muito diferente, certamente essa pessoa tem algo a agregar na sua vida. Por mais que muita gente, acredite, tente se afastar dessas outras culturas, mas será que eles nos enxergam da mesma forma que a gente os enxerga? Quão ruim que isso seria? Se você apenas pensa o lado negativo em relação a essa cultura. Será que a gente não tem nada para aprender com eles? O que você pensa sobre isso? E uma questão bem delicada também em relação a isso, em relação à cultura, são as crianças. Você já parou para pensar? Os pais muitas vezes acabam não expondo essa criança à cultura canadense, ao próprio idioma. Às vezes a criança está no Brasil, não tem contato com o inglês, não tem contato com a cultura canadense. Quando há essa mudança para o país, a criança acaba indo para uma escola onde não tem coleguinhas que falam português, não tem coleguinhas que entendem a cultura do Brasil, não sabem absolutamente nada sobre o Brasil, e é um choque realmente para essa criança, né? Por ele não ter sido exposto a essa cultura antes. Então, muitas vezes, isso acaba gerando traumas na criança, porque ela realmente quer ter um pouco de contato com a cultura brasileira. Fala assim, poxa, é um rompimento muito grande para a criança, porque não houve essa exposição em relação à cultura antes. Só que, na maioria das vezes, para a criança, ela não tem escolha. Eu quero escolher ficar na comunidade brasileira porque vai me trazer mais conforto porque todo mundo fala em português. Geralmente, o adulto só pensa nele. O pai e a mãe só pensam nele. E na criança? Então, você acha que a criança também acaba não buscando um certo conforto psicológico? Poxa, agora eu quero falar português. Eu quero falar com minha avó. Eu quero falar com meus primos. Eu quero brincar na rua. Só que ela foi literalmente, isso acontece muito, muito. A criança literalmente ela é tirada da cultura dela do Brasil e ela é colocada na cultura aqui do Canadá, sem qualquer preparação em relação a isso. Então, se a criança passa por isso, imagine você nessa situação. Então é interessante analisar essa questão cultural, de você se expor ou não à comunidade brasileira quando você muda de país, ela é muito importante. Pode ser que você encontre nesse contato, nesse networking com a comunidade brasileira, alguém que vai te ajudar no seu primeiro emprego aqui no Canadá, alguém que vai te ajudar mais facilmente a você conseguir abraçar os benefícios aqui do Canadá, alguém que vai te buscar no aeroporto, né? Você fez contato com alguém pela rede social enquanto você ainda estava no Brasil, fala, poxa, tô chegando no Canadá, no dia tal, e a pessoa acaba se oferecendo, que é da nossa cultura a gente querer ajudar, porque a gente quer realmente ter esse senso de comunidade. E isso acontece com muita frequência. Então, um dos pontos que eu sempre acabo comentando por aqui é você fazer networking. Faça contato com as pessoas, com os brasileiros que estão aqui no Canadá. Faça contato com pessoas de outras culturas que estão aqui no Canadá. Isso vai facilitar enormemente a sua vida no país. Mas pode ser que seja mais fácil você fazer contato com pessoas da sua cultura.
Por causa do idioma, por causa da experiência. Aquela pessoa, ela tem as mesmas referências que você. Então isso acaba tornando esse processo mais fácil. É por isso que geralmente muitas pessoas acreditam que fazer amizade com canadenses é mais difícil. As nossas referências não são as mesmas. O nosso idioma não é o mesmo. Você precisa realmente ter um nível de inglês para você conseguir ter uma conversa um pouco mais profunda com o canadense. Se você não tem referências, se vocês não têm assuntos em comum, como que vai ser esse desenvolvimento dessa amizade? Então, eu felizmente tenho amizade com canadenses, inclusive a minha vizinha, ela é canadense, eu sempre acabo comentando sobre ela ali no Instagram. Nós somos pessoas muito próximas, mas por quê? Nós moramos lado a lado. Nós temos muitas coisas em comum em termos de experiência de vida, apesar dela ser canadense. Então, o nosso background em relação profissional tem alguns vínculos, e com isso a gente foi construindo ao passar do tempo, questão de meses, uma amizade a ponto dela me convidar para eu entrar na casa dela, para a gente jantar junto, para ela me levar para sair com os amigos. Só que isso demorou um certo tempo e a gente precisou de muita exposição para que isso se desenvolvesse em uma amizade. Já com os brasileiros é diferente, a gente tem uma referência, o nosso jeito de falar é diferente, o nosso acolhimento ele é diferente. Então é muito mais fácil você fazer vínculos com os brasileiros, e esses vínculos, eles podem ser muito produtivos para você na sua jornada de imigração. Então, cuidado com esse tipo de comentário de se afaste dos brasileiros. Dependendo do seu objetivo, pode ser que os brasileiros que irão te ajudar e facilitar a sua jornada aqui no Canadá. Mas, por outro lado, também tome muito cuidado em relação a isso no sentido de confiança. No início da sua jornada, muitas vezes você está numa situação vulnerável e você tende a se apegar mais às pessoas aqui. As amizades, elas acabam sendo um pouco mais diferentes. E com esse nível de confiança mais exacerbado, pode ser que você realmente acabe se frustrando muitas vezes. E faz parte. No Brasil você também se frustraria. Se fosse lá na sua cidade, você também se frustraria. Então, tome muito cuidado em relação a isso, tome muito cuidado com esse tipo de frase. Os brasileiros não prestam, os indianos isso, os chineses isso. Cuidado. São pessoas. Caráter não escolhe nacionalidade. Eu sempre acabo falando isso e levando para mim para que a sua jornada aqui no Canadá, a sua jornada de imigração, ela seja melhor aproveitada, para que você realmente não tenha preconceito com nenhuma cultura, principalmente com a sua, porque isso pode te prejudicar nessa sua curva de adaptação aqui no país. E eu já fiz um outro vídeo sobre esse tema há algum tempo atrás, eu até vou deixar o link aqui na descrição, sugiro que você assista, especialmente se você está vindo aqui para o Canadá com filhos. Isso é extremamente importante para a adaptação do seu filho aqui no Canadá. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu espero que tenha gostado do conteúdo. Clica no botão para você se inscrever aqui no canal, tem um sininho aqui do lado, se você clicar, você será alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. Se gostou do tema, deixa o seu like aqui para nós, e como eu sempre falo, esse é um espaço colaborativo. Se você tem alguma experiência em relação a esse assunto, escreve aqui nos comentários. A sua experiência pode ajudar outra pessoa que realmente queira saber um pouco mais sobre essa jornada de adaptação a um outro país. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!